Números 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado, e quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, eis que o lugar era lugar de gado. E vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote e Dibon, e Jazer, e Minha, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Portanto, disseram eles: se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos em possessão, e não nos leve a cruzar o Jordão. E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos para a batalha, e vós ficareis sentados aqui? E por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Isto fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia, para ver esta terra. Porque quando eles foram até o vale de Escol e viram esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não fossem à terra que o Senhor lhes havia concedido. E a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo momento, e ele jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens que subiram do Egito a partir de 20 anos de idade para cima verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porque não me seguiram completamente, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Jesué, filho de Nun, porque seguiram ao Senhor completamente. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os fez peregrinar pelo deserto 40 anos. Até que toda a congregação que havia feito mal aos olhos do Senhor foi consumida. E eis que levantastes do lugar de vossos pais. E eis que levantastes no lugar de vossos pais um grupo de homens pecadores para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Porque se vos afastares dele, ele novamente os deixará no deserto, e destruireis todo este povo. E eles se aproximaram dele e disseram: edificaremos currais aqui para nosso gado e cidade para os nossos pequenos, mas nos prepararemos e nos armaremos diante dos filhos de Israel, até que o tenhamos levado ao seu lugar. E os pequenos habitarão na cidade murada, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel, cada homem, tenham herdado a sua herança, porque não herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está deste lado do Jordão para o oriente. E Moisés lhes disse: se fizerdes isto, se vos preparardes e armardes para ir à guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, em seguida voltareis, e sereis inocentes perante o Senhor e perante Israel, e esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Mas, se não fizerdes isto, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza de que o vosso pecado vos achará. Edificai cidades para os vossos pequenos e currais para as vossas ovelhas, e fazei aquilo que saiu da vossa boca. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: os teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordena. Os nossos pequenos e as nossas esposas, os nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos cruzarão, cada homem armado para a guerra, perante o Senhor, como disse meu Senhor. E Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor,
e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei a terra de Gileade por possessão. Mas se não cruzarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: Aquilo que o Senhor falou a teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armados perante o Senhor e entraremos na terra de Canaã para que a possessão de nossa herança deste lado do Jordão possa ser nossa. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nas costas e as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram Adibon, e Atarote, e Aroer, e Atarote e Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Nimrá, e Bet-Arã, cidades muradas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Eleale e Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, com seus nomes mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e a tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou ali. E Jair, filho de Manassés, foi e tomou pequenas aldeias dali, e chamou-lhes Ravote e Jair. E Noba foi e tomou Quenate e as suas aldeias, e deu-lhe o nome de Noba, segundo o seu próprio nome. Números 33. Estas são as viagens dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito com os seus exércitos sob as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas, segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor. E estas são as suas viagens, segundo as suas saídas. E partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte após a Páscoa. Os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos, que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízos. E os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote, e eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol, e partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar, entrando no deserto, e andaram 3 dias no deserto de Etã, e acamparam em Mara, e partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e eles acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim, e empreenderam sua viagem para fora do deserto de Sim, e acamparam em Dofca. E partiram de Dofca e acamparam em Alus. E partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. E partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Hataavá. E partiram de Quibrote-Hataavá e acamparam em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam no monte Sefer. E partiram do monte Sefer e acamparam em Arada. E partiram de Arada e acamparam em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam em Taate. E partiram de Taate e acamparam em Tera.
E partiram de Tera e acamparam em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam em Esmona. E partiram de Asmona. E partiram de Asmona e acamparam em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Agigade. E partiram de Agigade e acamparam em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, no limite da terra de Edom. E Arão, sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme a ordem do Senhor, e ali morreu no primeiro dia do 5º mês, do 40º ano, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. E Arão tinha 123 anos, quando morreu no Monte Or. E o rei de Arade, o cananeu, que habitava no sul na terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel e partiram do Monte Or e acamparam. Ouviu que chegavam os filhos de Israel e partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam em Punom. E partiram de Punom e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. E partiram de In e acamparam em Dibongade. E partiram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, então expulsareis todos os habitantes da terra diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, e destruirei todas as suas imagens de fundição, e rapidamente derrubareis todos os seus lugares altos, e desapossareis os habitantes da terra. E ali habitareis, porque vos dei a terra para possuí-la, e dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. E a muitos darei mais herança, e a poucos dareis menos herança. A herança de cada homem está no lugar onde lhe saiu a sorte. Segundo as tribos de vossos pais, assim herdareis. Mas se não expulsardes os habitantes da terra de diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nos vossos lados, e vos afligirão na terra em que habitardes. Além disso, acontecerá que fareis a vós como eu pensei fazer a eles. Números 34. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta é a terra que vos cairá como herança, a terra de Canaã com as suas costas. Então, o vosso lado sul será desde o deserto de Zim, passando pela costa de Edom, e a vossa fronteira sul será desde a extremidade do mar de Sal para o oriente. E esta fronteira declinará do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azar-Adar, e passará a Asmon. E a fronteira virará de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o mar. E quanto à fronteira do ocidente, tereis o mar grande como fronteira. Esta será a vossa fronteira ocidental, e esta será a vossa fronteira do norte. Desde o mar grande marcareis até o Monte Or. Desde o Monte Or marcareis a vossa
fronteira até a entrada de Amate, e as saídas da fronteira serão até Zedade. E a fronteira sairá de Zifron, e as suas saídas serão de Azar-Enã. Esta será a vossa fronteira do norte. E como fronteira oriental marcareis de Azar-Enã até Sefã. E a fronteira descerá desde Sefã até Ribla, no oriente de Aim. E essa fronteira descerá e chegará à borda do mar de Quinerete, para o oriente. E a fronteira descerá ao Jordão, e as suas saídas serão no mar de Sal. Esta será a vossa terra, segundo os seus termos ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, e que o Senhor ordenou que fosse dada às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. As 2 tribos e a meia tribo receberam a sua herança deste lado do Jordão, perto de Jericó, do lado oriental ao nascente. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos dividirão a terra: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. E tomareis um príncipe de cada tribo para dividir a terra por herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogle, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque, e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã, e da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selomim, e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que dividissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Números 35. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Ordena aos filhos de Israel para que deem da herança da sua possessão cidades aos levitas, para que nelas habitem, e dareis também aos levitas arredores, para as cidades à sua volta. E eles terão estas cidades para habitar, e os seus arredores serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade para fora de 1000 côvados à sua volta, e medireis desde fora da cidade, do lado do oriente, 2000 côvados, e do lado sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, e a cidade estará no meio. Isto será para eles os arredores das cidades. E entre as cidades que dareis aos levitas haverá 6 cidades de refúgio, que dareis para que o homicida fuja para lá. E a ela acrescentareis 42 cidades, de modo que todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, e as dareis com os seus arredores. E as cidades que dareis serão da possessão dos filhos de Israel. Dos que tiverem muito, tomareis muito, e dos que tiverem pouco, tomarei pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, indicareis vossas cidades, que vos sejam cidades de refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E estas cidades vos serão cidades de refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento.
E estas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Dareis três destas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã. E estas serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão um refúgio para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o peregrino entre eles, para que aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá, e se o ferir com um instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida, e certamente morrerá. Ou, se o ferir, atirando uma pedra com a qual ele possa morrer, e ele morrer, será um homicida, e certamente morrerá. Ou, se o ferir com um instrumento de madeira, com o qual ele possa morrer, e ele morrer, será um homicida, e certamente morrerá. O vingador de sangue matará o homicida. Quando ele o encontrar, o matará. Mas, se ele o empurrar com ódio e arremessar-lhe alguma coisa, esperando que ele morra, ou por inimizade o ferir com a sua mão, e ele morrer, aquele que o feriu certamente será morto, porquanto é um homicida, e o vingador de sangue matará o homicida, quando o encontrar. Mas, se ele o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou sem arremessar alguma coisa, ou se arremessar alguma coisa sem um mau intento, ou se lançar alguma pedra sobre algum homem sem vê-lo, de modo que possa morrer e morra, não sendo ele seu inimigo, nem buscando o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Mas, se em alguma ocasião o homicida deixar os limites da cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e o vingador de sangue o encontrar fora dos limites da cidade do seu refúgio, se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue, porque ele deveria ter permanecido na cidade do refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Assim, estas coisas vos serão estatuto por direito por vossas gerações em todas as vossas habitações. Aquele que matar alguma pessoa morrerá conforme disserem as testemunhas, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para levá-lo à morte. Além disso, não tomareis satisfação pela vida de um homicida, que é culpado de morte, mas ele certamente morrerá. E não tomareis satisfação por aquele que fugir à cidade do seu refúgio, para que volte a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais. Pois o sangue profana a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 36. E os chefes dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, se aproximaram e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes chefes das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou que, por sorte, o meu Senhor desse a terra por herança aos filhos de Israel. E o meu Senhor recebeu a ordem do Senhor para que a herança de Zelofeade, nosso irmão, fosse dada às suas filhas. E se elas se casarem com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será tomada da herança dos nossos pais, e será acrescentada à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim se tirará da sorte da nossa herança,
E quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, então a sua herança se acrescentará à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. E Moisés ordenou aos filhos de Israel segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José disse bem. Isto é o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: Que se casem com quem acharem melhor, porém, que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir alguma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com um da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada homem a herança de seus pais. A herança não passará de uma tribo a outra, mas cada tribo dos filhos de Israel se manterá na sua própria herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, porque Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos irmãos de seus pais, e elas foram esposas nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que o Senhor ordenou pela mão de Moisés, os filhos de Israel, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Deuteronômio 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel deste lado do Jordão, no deserto, na planície, diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote e de Zaabe. Há 11 dias de jornada desde Horebe, pelo caminho do Monte Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no 40º ano do 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe havia dito que ordenasse a eles, depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, deste lado do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Haveis habitado neste monte tempo suficiente, voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte dos amorreus e a todos os lugares próximos pela planície, pelas colinas e pelo vale, e pelo sul e pela beira-mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que coloquei a terra diante de vós, ide e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois deles. E eu vos falei naquela ocasião e disse: Não poderei levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos vossos pais vos faça que sejais 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso sozinho suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas? Tomai homens sábios e de entendimento e conhecidos entre as vossas tribos, e os colocareis como líderes sobre vós. E me respondestes e dissestes: É bom que nós façamos o que dizes. Assim, tomei os chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeças sobre vós, capitães sobre milhares, e capitães sobre centenas, e capitães sobre 50, e capitães sobre dezenas, e capitães entre vossas tribos, e oficiais entre vossas tribos. E naquela ocasião, e me respondestes e dissestes: É bom que nós façamos o que dizes.
Assim tomei os chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeças sobre vós, capitães sobre milhares, e capitães sobre centenas, e capitães sobre 50, e capitães sobre dezenas, e oficiais entre vossas tribos. E naquela ocasião ordenei aos vossos juízes, dizendo: ouvi as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre cada homem e seu irmão, e o estrangeiro que está com ele. Não fareis diferenças entre pessoas em juízo, mas ouvireis os pequenos, bem como os grandes. Não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil, a trareis diante de mim, e eu as ouvirei. E vos ordenei naquela ocasião todas as coisas que deveríeis fazer. E quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vistes pelo caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor vosso Deus nos ordenou. E chegamos a Cades Barneia, e eu vos disse: chegastes aos montes dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti, vai e possui-a. Como o Senhor Deus dos teus pais te disse: não temas, nem te desanimes. E vos aproximastes de mim, cada um de vós, e dissestes: enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra, e nos dirão por qual caminho devemos subir, e as cidades que iremos. E o dizer me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo, e eles subiram o monte, e chegaram ao vale de Escol, e o espiaram, e eles tomaram em suas mãos o fruto da terra, e o trouxeram até nós, e nos trouxeram a palavra, e disseram: é uma terra boa, a que o Senhor nosso Deus nos dá. Mesmo assim não quiseste subir, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e murmurastes em vossas tendas, e dissestes: portanto, o Senhor nos odeia, e nos trouxe da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo: este povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e muradas até os céus. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos amedronteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo o que fez por nós, no Egito, diante dos vossos olhos, e no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho em que fostes, até que chegastes a este lugar. No entanto, nisto não crestes no Senhor vosso Deus, que foi pelo caminho diante de vós, para vos achar um lugar onde pudesseis armar vossas tendas à noite no fogo, para vos mostrar por qual caminho devíeis andar, e de dia na nuvem. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras, e irou-se, e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque seguiu fielmente o Senhor. O Senhor também se irou comigo por vossa causa, e disse: tu também não entrarás lá, mas Josué, filho de Num, que está diante de vós, entrará lá. Encoraja-o, pois ele fará com que Israel herde a terra. Além disso, vossas crianças, que dissestes que seriam uma presa, e vossos filhos, que naquele dia não tinham conhecimento entre o bem e o mal, entrarão na terra, e a eles a darei, e eles a possuirão. Mas quanto a vós, virai-vos e empreendei vossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, subiremos e pelejaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou.
E depois que havíeis cingido cada homem as suas armas de guerra, e estivestes prestes a subir o monte, e o Senhor me disse: Dize a eles: Não subais, nem pelejais, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. E eu vos falei, e não ouvistes, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor, e subistes com arrogância o monte. E os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos destruíram em Seir até Horma. E voltastes e chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu ouvidos. Assim permanecestes em Cádiz por muitos dias, segundo os dias que estivestes ali. Amém.